O maior problema após um preenchimento peniano não é dor nem inchaço, é o resultado ficar de aspecto de um pênis fofo, amolecido, que é o maior pesadelo aí de todos os homens que procuram esse procedimento. Fique comigo nesse vídeo e você vai entender por que isso pode acontecer, como evitar. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. E para você agendar uma avaliação comigo, clique no link na descrição desse vídeo ou escaneie o QR Code na tela. Bom, e o que é esse pênis fofo que eu falei no início do vídeo? Esse resultado de pênis amolecido após o preenchimento peniano, procedimento com ácido hialurônico, que é feito para engrossar o pênis, que é muito comum hoje em dia, mas que tem gerado muitas vezes esse resultado que os homens não gostam. O pênis fica com uma consistência amolecida, você sente o preenchimento com um aspecto ali, uma consistência gelatinosa, mole, um pouco mais solta do corpo do pênis, que se movimenta de uma forma indesejada ali sobre o pênis e que às vezes tanto o estado flácido fica muito mole, muito globoso, como até em ereção, com o pênis rígido, ele pode formar uma camada amolecida em cima do pênis. Por que que isso acontece, né? E o que deveria ter sido feito ou pode ser feito para que isso não aconteça? Existem uma série de fatores aí que levam ao aspecto de pênis fofo após o preenchimento peniano. E a gente vai falar de cada uma delas. A primeira delas é a técnica de preenchimento. Essa técnica de preenchimento faz muita diferença. Então existem várias formas de preencher uma estrutura corporal, tanto a face quanto o corpo, o glúteo, enfim, pênis, e isso pode ser feito em planos mais superficiais, mais profundos, com cânula, com agulha, com volumes maiores, volumes menores, procedimentos materiais completamente diferentes, técnicas de aplicação em colunas, em linhas, em pontos, uma distribuição linear, cruzada, existe toda uma técnica, na verdade, todo um grande número de técnicas diferentes. E existem algumas técnicas que vão promover mais volume concentrado e outras que vão produzir um volume mais homogêneo, mais denso, mais espalhado e menos concentrado, né, e menos gelatinoso, volumoso, de acúmulo de ácido hialurônico. Portanto, a técnica de aplicação no preenchimento peniano é um primeiro ponto muito importante e existem inúmeras técnicas, além das técnicas ali mais conhecidas. Cada profissional vai aprimorando a sua técnica, vai fazendo pequenas mudanças na forma de aplicação, o quanto que ele aplica de volume em cada região, se aplica mais ou menos, se usa um produto mais denso ou menos denso em cada região, a superficialização ali do preenchimento ou aprofundar o preenchimento. Todas essas mudanças pequenas em uma mesma técnica vão fazendo diferença no resultado final. Mas o plano de aplicação do ácido hialurônico é um dos quesitos técnicos mais importantes. Uma aplicação muito superficial, muito justo da derme, muito perto da derme, vai fazer com que esse material fique muito solto, né? Ele vai se movimentar livremente junto com a pele, se o paciente tiver então bastante pele, não for operado de fimose, de postectomia, essa pele vai vir para trás e vai trazer junto o preenchimento, gerando ali o surgimento de áreas sem preenchimento e condensando ainda mais o preenchimento na base e vai com certeza gerar essa queixa de pênis fofo. Também um preenchimento muito profundo pode acabar não dando o volume necessário, o ganho de circunferência esperado. Então existe realmente um plano adequado para se colocar esse produto que vai fazer com que haja um ganho de circunferência bom, mantendo uma consistência firme. Um terceiro ponto muito importante é o volume que vai ser utilizado. Então nós estamos colocando uma determinada quantidade de ácido hialurônico. O ácido hialurônico por si só, ele já é mais mole do que a consistência do corpo cavernoso. Então se você pegar um cilindro puro ali de ácido hialurônico e comparar com o pênis, você vai ver que ele é muito mais mole. Para que essa diferença aí de dureza, de consistência não seja percebida, você não pode colocar um volume muito grande, excessivo em volta do pênis, senão vai ficar perceptível. Mas dentro de volumes razoáveis, ali com bom senso, é totalmente possível colocar um bom volume que dê um bom ganho de circunferência, um bom engrossamento, mantendo por baixo a rigidez do pênis, a consistência natural do pênis. E além disso, o tipo de ácido hialurônico faz toda a diferença. Atualmente existem muitos tipos, modelos diferentes, e eu não estou falando só de marcas, mas dentro de cada marca, de cada empresa ali que fabrica,
variações, né, de ácidos muito diferentes uma das outras. Alguns são mais líquidos, são menos concentrados, outros são mais concentrados, alguns são mais coesos, né, eles ficam mais firmes, tem uma coesividade alta, outros têm uma baixa coesividade, se distribuem mais fluidamente, tá? Além disso, alguns dão mais sustentação, né, outros dão menos, alguns projetam mais volume, outros vão projetar menos volume. Todas essas características e uma série de outras, por exemplo, alguns têm uma elasticidade maior, eles resistem melhor à deformação, não se deformam tão facilmente, né? Alguns migram mais, saem do lugar, outros não. Todas essas características têm que ser analisadas para escolher o melhor ácido. E ao longo dos anos, quem vai trabalhando com esse procedimento, escolhendo e testando diversas marcas e modelos de ácido hialurônico, vai determinando o material que tem a melhor consistência para aplicação de preenchimento peniano e muitas vezes até o melhor material para cada paciente, porque os pacientes têm, como a gente vai falar a seguir, anatomias diferentes. Você pode ter uma pele muito mais ampla ou menos ampla e aí o material pode ser diferente para cada tipo de paciente. Um outro erro que é comum com relação ao material, né, além de questões de G', de consistência, de durabilidade, é a utilização de materiais que não foram pensados para preenchimento corporal, mas sim para preenchimento facial, que é algo mais delicado, né? Muitas vezes se preenche muito superficialmente com esses materiais para preenchimento facial, e no pênis o plano é mais profundo, né, e as características desejadas são completamente diferentes. Então, a utilização de material para preenchimento corporal faz diferença em relação à utilização de material para preenchimento facial. Além do que, a utilização de alguns outros materiais de preenchimento absorvíveis diferentes do ácido hialurônico, como por exemplo os bioestimuladores de colágeno, que a gente sabe existem 3, né, o ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio e a policaprolactona. Esses são substâncias que estimulam o seu corpo a produzir colágeno e enrijecer, ali, aumentar o tônus daquela pele, enrijecer o preenchimento, tornando tudo mais denso, mais firme. Isso também fará uma grande diferença, né, com esse aspecto de pênis fofo que pode acontecer num preenchimento com ácido hialurônico apenas, principalmente se não seguiu esses pré-requisitos que a gente veio falando até aqui. Já com relação ao paciente, alguns fatores, né, que podem gerar o pênis fofo têm relação com o próprio paciente, como a anatomia do pênis de cada homem, tá? Então, pênis em que você tem um comprimento e diâmetro daquela pele do corpo muito maior do que o comprimento e diâmetro do corpo do pênis, ou seja, o paciente tem muito prepúcio, tem uma pele muito flácida, né, que tem uma grande elasticidade, o risco de gerar um pênis mais fofo, um aspecto mais ali bolhoso, gelatinoso do preenchimento é maior. Então tem que ter um cuidado muito maior para evitar esse resultado de pênis fofo. Já um paciente que tem a pele bem colada no corpo do pênis, não tem excesso de pele nem em diâmetro nem em comprimento, a pele fica mais justa do pênis, você pode até flexibilizar um pouco isso, você pode utilizar materiais que não sejam tão densos assim, ou flexibilizar o volume, colocando um pouco mais, que dificilmente você vai obter um resultado de pênis fofo. Peles que são já mais finas também tendem a apresentar, além do aspecto de pênis fofo, características de nódulos, de bolhas que podem ficar visíveis, assim como pacientes que têm já um envelhecimento da pele, uma perda de tônus, né, de perda de colágeno na pele, vão apresentar essa flacidez maior. Tudo isso contribui também para o aspecto de pênis amolecido, pênis fofo após o preenchimento. E um dos principais erros que geram, né, o resultado de pênis fofo é a falta de planejamento, é ter um objetivo errado, na verdade um planejamento errado, tá? Então você tem que alinhar o que o paciente deseja em termos de volume com o que é possível que não gere esse aspecto de pênis fofo. Tá, isso aqui é fundamental. Então, o conhecimento dessas diferenças de anatomia e de objetivos são fundamentais para você manter a boa consistência do preenchimento. Um ponto que é fundamental também a gente falar é não tirar conclusões precipitadas, ou seja, não julgar o resultado como um resultado ruim, como pênis fofo antes da hora, porque é muito comum o pênis ficar com edema, inchaço após o procedimento, que geralmente dura 1 semana, em alguns casos pode gerar até 2 semanas, e se você estiver analisando o pênis ainda com muito inchaço, é claro, ele vai estar mole por conta do líquido, desse inchaço, desse edema, e você vai tirar uma conclusão aí precipitada. Então é importante também ter calma no momento dessa avaliação.
E um outro fator que também é muito importante, né, para determinar esse resultado ou não de pênis fofo é a experiência do profissional que está realizando esse procedimento, tá? Nós temos muitos profissionais que realizam preenchimento de outras áreas do corpo e não realizam há muito tempo, ou estão começando a realizar preenchimento peniano, então não estão habituados com essas diferenças. O preenchimento de face é completamente diferente. A face tem ossos, né, uma estrutura óssea por baixo que já promove uma rigidez, uma sustentação muito maior do que o pênis, que não tem osso, então não tem essa sustentação tão grande, tá? Então, quem se dedica, né, à área da estética íntima masculina e faz só o preenchimento peniano e não de outras partes do corpo, já teve toda uma linha de aprendizado, de experiência ao longo do tempo, para saber escolher material, profundidade do preenchimento, técnica mais indicada, volume mais indicado para cada paciente, característica individual de anatomia. Portanto, o preenchimento peniano não deixa o pênis mole, não deve deixar o pênis fofo e não vai deixar se você seguir todo esse passo a passo que eu fui te falando. Então, conhecendo a anatomia do paciente, o objetivo, a característica do material, o tipo de ácido hialurônico ou outros materiais que podem ser associados, o volume que vai ser possível colocar ali naquele pênis, naquela anatomia, o objetivo que se tem para aquele caso, né? Conseguindo esse passo a passo, é impossível você ter um resultado ruim, ter um resultado de pênis fofo. Mas é muito comum a gente ver resultado de pênis fofo quando as pessoas não seguem esse passo a passo corretamente. E vou deixar também aqui a sugestão desse vídeo que fala sobre outras formas aí de tratamento de aumento peniano e de preenchimento com outros materiais.